Fala aqui de uma chata fofa chamada Nagatoro e de um desenhista bobão, mas muito íntegro, que é o Senpai, o veterano dessa chatinha fofa, e de um outro desenhista também, que é o autor do anime, que pode ter ido pagar pedágio para um público imundo ou pode ter ido semear romantismo em terra de sem vergonhas. Esse anime esquisito se chama Idiranai de Nagatoro, que é alguma coisa do tipo não me perturba ou não implica comigo, Nagatoro. Tem uma sinopse falsa, que é mais fácil de encontrar, e uma sinopse mais verdadeira que você só alcança se você insistir em assistir esse troço. A sinopse falsa é alguma coisa do tipo: Nagatoro é uma menina sádica e temperamental que faz bullying por mero esporte com o seu veterano, mas ela é tão insuportável quanto cativante, então até a safadeza dela se torna algo apaixonante. Só que é mentira. A sinopse mais verdadeira é alguma coisa assim: você pode estar com a mente cheia de sujeira, pode estar com teu desejo carregado de curiosidades, pode estar com a tua imaginação adolescente pingando de imundícies, mas o teu coração ainda anseia por pureza, sua besta. Ah, fala sério, Paulo. E isto é o mais legal do anime. Assim, você assiste o primeiro episódio e vê uma cena de humilhação gratuita, covarde. Aí você pensa, eu vou gastar energia elétrica com isso mesmo? Só que a cena é tão brutal que você fica vendo um pouco mais, na esperança de que o garoto em algum momento vire homem o bastante para pelo menos dar um sacode no ombro daquela insuportável. E aí por conta disso você acaba percebendo umas coisas. Primeiro, você continua sem saber o nome do senpai. Segundo, a menina que tinha acabado de humilhar o cara aparece na salinha dele que nem um furacão, brincando de bambolê. Aí você, hein? Quem vê pensa que são amiguinhos desde a infância, mas não faz sentido. Mas só que até aí tudo bem, porque a cara dele também é essa. Será que eu perdi alguma coisa? Terceiro, nessa de ficar ali sacudindo de bambolê, ela faz bobagem, mostra mais do que deve. E aí ela, que tinha acabado de parecer tão dominadora, tão indecente, ou pelo menos tão à vontade com a ideia de parecer indecente, enrubesce. Aí você, Como se não bastasse, no final do episódio, você descobre junto com o senpai que ela não é aquele monstro com todo mundo, ela só perturba ele daquele jeito. Enquanto o senpai fica, ué, você fica, E no final do segundo episódio aparece o clipe de encerramento, que entrega o jogo todo. Porque o clipe de encerramento é uma baladinha romântica bonitinha pra caramba, que mostra nos olhares dela, na postura dela, uma menininha não só muito fofa, como também melancólica, solitária, que fica ali rondando em volta do senpai, insistindo para que ele olhe nos olhos dela, enquanto ele foge, roda, gira, se esquiva, ele cheio de tique nervoso, todo sem graça, e ela buscando que ele a olhe nos olhos. Bem diferente daquela do episódio anterior, bem diferente inclusive daquela do clipe de abertura, muito cheia de si, muito dominadora, muita vontade, inclusive expondo ao ridículo a timidez do garoto. E com isso já se dá a dica daquela diferença que eu falei antes entre a sinopse falsa e a sinopse verdadeira. A Nagatoro é chata e cruel. Ela oprime o senpai de uma maneira que parece uma menina muito rodada, muito experiente, e ameaça o tempo todo tirar a roupa por qualquer coisa só para se divertir horrores vendo a cara, as reações exageradas do garoto. Sempre acusando ele de estar com a cabeça cheia de depravações que estão na cabeça dela, né? Ela maltrata o seu veterano de um jeito depravado, expondo o bobão virgem que ele é e que, segundo ela, ninguém vai querer. Sei. Só que no terceiro episódio já aparece ela sonhando que as amiguinhas dela chegam na sala, carregam embora o senpai para ir cuidar muito bem dele. Ele deixa ela para trás, com o desprezo que ela merece, e ela acorda gritando. Aí você entende. É mentira da barata. O furacãozinho atiçado é uma menininha bocó, e pasme, com grande noção de intimidade, que sente ciúmes e se arrepia toda, só de pensar que possa existir concorrência dentro do coraçãozinho daquela besta do senpai. Ela vê o garoto comendo chocolate no dia dos namorados, aquele dia em que tipicamente as meninas dão docinhos para os garotos, e ela trava, ela gela, pensando, como assim alguém deu chocolate para ele? Quem teria dado chocolate para aquela besta? E quando ela descobre que ele mesmo comprou chocolate para si, sabendo que ele é um ridículo para quem ninguém dá chocolate nunca, ela faz a carinha de alívio mais fofa do mundo. Porque ela estava ali escondendo atrás de si o chocolatinho que ela tinha comprado para ele e que certamente seria o primeiro chocolatinho que ele ia ganhar num dia dos namorados. Quando alguma coisa acontece que de fato empurre eles na direção de alguma coisa que pareça mais indecente, de alguma intimidade mais real e precoce, ela se assusta, ela foge, ela sai correndo. É muito bonitinho de ver. Não entenda mal, não é que o personagem seja inocente, ela tem uma mente indecente, bombardeada de indecências como quantos que você conhece, né? Só que
A indecência dela não é vivida, o que ela tem é curiosidade. A coisa chega a tal ponto que no episódio 8, talvez, a idiotazinha tem a brilhante ideia de ficar perturbando o senpai quando ela tá na banheira, pelada tomando banho na banheira. Aí ela toca sem querer na tela do telefone e abre uma videochamada. Para desespero do senpai que tá ali do outro lado vendo o que não devia, fechando os olhos, desviando os olhos para não ver o que não devia, porque ele sabe que não devia, porque ele tem noção de intimidade. E ele fica lá apavorado tentando explicar para ela o que tá acontecendo. E quando ela percebe o que tá acontecendo, e o episódio termina cada um do seu lado, sem saber onde enfiar a cara, constrangidos, e ela na beira da banheira, olhando o telefone desligado, murcha, o coração apertado, e uma lágrima cai na água. Ok, não fica claro, não fica dito que é uma lágrima, mas afinal ela estava na banheira tomando banho, podia ser só um pingo d'água do cabelo molhado dela. Mas a forma como a coisa é exposta, as expressões nos olhos dele e dela, expressões de tristeza, que te dão bastante espaço para pensar. Uma lágrima? Chorada por se brincar com fogo. Não o fogo erótico daquela brincadeira que ela fazia com ele, mas a tristeza que é fruto de se brincar com aquela terra onde não se pisa sem cuidado. Até aí, ok, seria mais uma comédiazinha romântica bonitinha, legal. Mas não. Porque a série começa com umas pitadas de safadeza que não são assim escrachadas, pesadas, mas são muito distantes da amizade bonita que se vai desenhando. E falar em algo que se vai desenhando é aqui muito pertinente, porque o senpai é um desenhista, é um artista. E muito do que acontece na história, e acontece de bonito, vem exatamente desse olhar de artista do senpai, que se contrapõe brutalmente com essas menções de safadeza da menina. Então aquelas indecências acabam entristecendo porque você queria poder recomendar o desenho para mais gente e não dá. Mas também faz pensar. A gente sabe que tem muita decadência, muita perversão, muita bosta mesmo, sendo feita em anime. E muita gente que vai atrás exatamente disso. Então é muito legal pensar que haja também um movimento contrário, de alguém querendo dizer para a juventude, aquilo ali não é legal, aquilo ali não leva a relações sadias, aquilo ali não leva a nada. Então, embora sem dúvida eu preferisse que a coisa fluísse de um jeito sem aqueles eventos problemáticos para a classificação etária, continua sendo muito legal pensar que o anime possa ser uma espécie de uma pegadinha, sabe? Por um público mais safado que fosse olhar aquelas pimentas logo no começo do desenho e pensar, vai sair coisa melhor daqui, vai sair coisa mais explícita daqui. E não sai. Tanto que no final da primeira temporada, a melodia do clipe de abertura, um clipe que parece invocar só malícia e nudez, a mesma música vai ser usada numa versão em piano, linda, romântica. No começo eu ainda pensava, pode ser que tenham simplesmente enchido muito o saco do artista dizendo, meu irmão, o mundo é imundo, o otaku é pervertido, se você não tiver apelo sexual você não vende. E aí o cara foi lá e pagou um pedágio, sabe? Pra conseguir ter espaço, pra conseguir ter chance de chegar na cabecinha das pessoas e passar a mensagem dele. Eu sabia que eu podia estar errado e o cara podia ser apenas mais um bobão de mente suja. Então eu fui conferir o mangá, pra saber se eu tava maluco ou se aquilo ali continuava daquele jeito que parecia que ia ser. Mas cara, aquelas moscas chatas, elas vão ficando pra trás, vão ficando de lado cada vez mais. No anime também, mas principalmente no mangá. É bonitinho. E o anime termina na segunda temporada de um jeito bem atropelado assim, que me deu a entender, esquece que não vai ter mais, tá? Continua no mangá se quiser, porque anime não vai ter. Dito tudo isso, vale a pena parar pra ver a boboca da Nagatoro e o bobão muito íntegro que vai se provando ser o senpai? Vale, se você tiver condição, se você tiver paciência pra filtrar aquelas bobagenzinhas que, de novo, não são pesadas, não são explícitas, mas ficam ali, enchendo o saco, entendeu? Se o seu público são crianças e adolescentes que você conseguiu manter até agora num patamar de pureza tal que talvez eles se assustassem com aquelas piadinhas, aí, não. Só que, via de regra, as pessoas já estão expostas à imundície. Então, normalmente, a pessoa já sofre o mesmo tipo de bombardeio que a própria Nagatoro sofre. Isso pode ser uma ponte que pode, por isso mesmo, facilitar a transmissão da mensagem. Qual mensagem? De que, apesar das bobagens e da impureza toda na cabeça das pessoas, é de uma relação sadia com uma pessoa íntegra que ela vai atrás, mesmo que ela não saiba como se referir, como se aproximar dessa pureza que, no fim das contas, é o que ela quer. No frigir dos ovos, inclusive, eu diria que a Nagatoro é até muito mais honesta do que muito seriado badalado por aí.
E apesar de toda a perturbação, ela também demonstra por ele, ali naquele ambiente, o cuidado simples e carinhoso de alguém que chega perto do outro para cortar o cabelo do amiguinho. Na pureza que o coração busca, apesar da mente bagunçada de bobagens que nos rodeiam e bombardeiam. Nagatoro não quer um machinho safado com quem ela vai cruzar a linha do cagaço e sair fazendo bobagem. Não, ela quer um namorado sério, ela quer um homem. E ela não se contenta com o boboca magricelo que é o senpai. Então ela quer edificá-lo, porque ela o quer para si, e não fica passando a mão na cabecinha dele, de modo que ele se permita ser aquele artista sensível que fica a vida inteira perdido no marasmo de si mesmo. Não. Ela ampara e cobra, ela protege e empurra. Porque quer vê-lo preparado, inclusive, para chamar uma garota para sair. Tanto que ao final de cada episódio você não tem cenas do próximo capítulo, você tem pontos de melhoria de hoje. Porque ela e as amigas estão ali em volta, observando o progresso do garoto. E é disso que o desenho fala. Ele vê alguém flertando com ela. E tem algum motivo para achar que ela esteja desconfortável com isso. Aí ele luta contra si mesmo para dar um passo a mais, porque ele está sempre lutando contra si mesmo para dar um passo a mais. E chega lá nela e diz: vambora para casa. E esse é o momento de brilho nos olhos, porque ela fica ali encantada e levanta de repente e assina embaixo dizendo: vamos para casa. Ali, bem na frente das amigas, que são cúmplices do bullying que ela faz com ele, mas que estão ali em volta, olhando, entendendo o que está acontecendo, protegendo aquela relação, protegendo inclusive a pureza daquela relação. Porque tiradas as cascas, ela mesma repele a impureza com a qual a história começa. E a Nagatoro fala disso. Pureza, apesar das bobagens que cada um traz consigo, e para curar as bobagens que cada um traz consigo.